Vamos ler o livro de Atos 2, 41 a 47. Atos 2, 41 a 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a gente ouve falar da igreja primitiva, normalmente a gente tem uma visão de uma igreja perfeita, uma igreja que a gente entende que foi a top, né? Eu não vejo exatamente assim, mas eu entendo que por ser uma primeira versão da igreja, eu entendo que essa igreja ela vem amadurecendo durante o passar dos tempos, mas por ser uma primeira, ela coloca princípios para a igreja que vem após, coloca princípios principalmente porque ali se expõe a doutrina apostólica, né? E a forma do funcionamento de uma igreja. Você não vê, não existe igreja individual. A igreja é, como por essência, um ajuntamento de pessoas que creem em Jesus Cristo. Então, eu estou bem com Deus, não está fora de uma proposta de Deus para a humanidade. O envolvimento cristão é coletivo, e eu entendo que a igreja é um projeto em aberto, como eu estava falando, e ela é um bom modelo. Essa igreja é um bom modelo para a reflexão nossa. Ali você vai encontrar princípios, quais são os requisitos fundamentais que uma igreja precisa ter, né, na adoração e no serviço ao Senhor. Quais são os elementos que levam o Espírito de Deus a interferir na sociedade, que levam o Espírito de Deus a tirar gente, né, da vida afastada de Deus por intermédio da igreja. Quais são os elementos que levam essa igreja a interferir na sociedade? A primeira que a gente vê, e nós não vemos isso nesse texto, é a questão de eles terem ficado cheios do Espírito. O primeiro requisito fundamental, sem dúvida nenhuma, está narrado em Atos 2, 4, né? Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Na igreja de Jerusalém, eles receberam o Espírito. É a primeira, o cumprimento da promessa feita em Joel, né? Pedro se levanta e esclarece isso, lendo o texto, que é o cumprimento da profecia feita para Joel, que é a descida do Espírito Santo, aquele que seria o Consolador, que estaria para sempre conosco, né? A terceira pessoa da Trindade. Agora, o que caracteriza essa igreja estar cheia do Espírito, né? E às vezes a gente tem essa noção errada, né?
porque falaram em línguas. Porque então estar cheio do Espírito Santo é ligado a essa questão, né? E línguas é um dos dons do Espírito. Tem outros e tantos outros que a igreja recebe para a edificação do corpo, né? Então você tem dons de ensino, você tem dons de profecia, você tem dons de cura, você tem dons, tem muitos dons na administração, na presidência da igreja, né? Uma liderança, isso é dom de Deus, isso também é dom, e é dado para que o corpo seja edificado, assim como o dom de línguas também. Mas às vezes a gente tende a, graças a Deus, nós tivemos um Lucas escrevendo o Atos, e ele não ficou nessa superficialidade, ele foi mais a fundo, ele lança fundamentos para a igreja que vem a seguir, nós inclusive, o que acontece que caracteriza deles terem ficado cheios do Espírito é que muitos se convertem, olha lá, e o que acontece logo na sequência é que muitos se convertem, o lugar tremeu, tem toda uma questão de sinais miraculosos e tal, que mostra a intervenção sobrenatural de Deus. Mas o que vem a seguir é que muita gente se converte, e gente, não tem mais nada mais sobrenatural do que um ser humano completamente afastado de Deus, em depravação de pensamentos, reverter esse processo, e por decisão dele, influenciado de uma forma miraculosa pelo Espírito Santo, ele se voltar para Jesus. Não tem nada mais miraculoso, não é o dom de línguas, não é os milagres que aconteceram, as curas, entende? Mas o que é interessante é que a igreja, muita gente se converteu com um discurso de Pedro, A gente não é comum, A gente vê, faleceu agora o Billy Graham, um homem que falou para muita gente, e muita gente se converteu através dele, mas isso não é comum, isso é dom de Deus, é um evangelista. Agora, cada um de nós, independente de ter um dom desse, como Billy Graham, como outros nomes aí que a gente já ouviu falar na história, cada um de nós tem o dever de falar de Jesus. Cada um de nós, no nosso círculo, tem o dever de falar de Jesus. É uma comissão dada por Jesus. O que me parece que foi a diferença aqui, nesse grupo, nessa igreja primitiva, foi estarem cheios do Espírito. Eles ficaram cheios do Espírito, e muita gente se converteu. Então, uma das coisas, a primeira coisa que tem que pensar, que a gente deve buscar para falar de Jesus. Eu sempre pratiquei o evangelismo pessoal, desde a minha conversão, muitos anos atrás, e sempre teve resultado, gente se converteu, sempre teve evangelismo pessoal, você com a pessoa tete a tete falando de Jesus, E eu pedi, num dado momento, eu pedi para Deus, eu posso, eu não quero eloquência, mas eu quero que o Teu Espírito fale e me use para pregar o Evangelho. E foi interessante como veio gente se convertendo, sabe? Teve 2 casos interessantes, mas tem mais casos, tem mais casos, mas teve 2 casos interessantes que a gente vivenciou. Depois de muitos anos, eu trabalhei aqui na Petrobras. Depois de muitos anos, eu estava andando lá, já tinha saído da Petrobras, tinha passado pelo Tribunal Regional do Trabalho, já estava na Receita Federal há vários anos, e uma pessoa estava ali na Ana Costa, eu estava do outro lado da Ana Costa, e ele passou do outro lado, eu não ouvi, mas de repente eu vi assovio, assoviando, gritando meu nome, me chamavam de Beck, e tal. E aí a pessoa, aí eu reconheci ele, aí ele atravessou a rua e veio falar comigo. Eu recebi Jesus Cristo. Muitos anos depois, eu tinha falado de Jesus um monte para ele. Muitos anos depois, não foi a única pessoa, teve um outro caso no TRT, e aí foi algo bem assim também. Eu estava trabalhando lá na alfândega, eu e ele estávamos no TRT,
Nós dois fizemos o concurso para a Receita Federal. Nós dois entramos. Eu entrei, vim para Santos, ele entrou e ficou trabalhando em São Paulo. E eu falava de Jesus para ele bastante naquela época, quando ele estava estudando, que estava no TRT ainda. E a gente trabalhava ali na Consolação, no prédio principal do tribunal. E ele não se converteu naquele período. Mas alguns anos depois, ele veio me procurar, ele sabia que eu estava na alfândega. Então ele veio, chegou lá embaixo, aí me tocaram na minha sala. Tem uma pessoa aqui que disse que é teu colega, teu amigo e tal, ele quer. Não, manda subir aí, o que é? Ele está subindo aí. Legal, eu vou esperar no elevador. Aí fui lá no elevador esperar ele. Indicou o terceiro andar, ele subiu. E chegou lá, me deu um abraço apertado, né? Rapaz, tal, que legal você está aqui e tal. Falou, eu vim aqui só para te falar uma coisa. Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Então, você precisa fazer isso, praticar isso. Porque certamente são dois casos, tem outros casos, mas esses dois casos, por exemplo, certamente influenciou, o Espírito Santo tocou ele naquele momento lá atrás, para ele lembrar, quando ele, depois, anos depois, a gente nem estava mais andando juntos, ele vinha atrás, e isso tem a ver com aquilo que diz lá no texto de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás. O que eu tenho? Que pão que eu tenho? Jesus, não tem outro pão que me alimentou, que me deu vida. Lança sobre as águas. As águas geralmente na Bíblia é tida como os povos gentios, né? Na questão do Antigo Testamento, porque no contexto do Novo Testamento está falando dos povos que não conhecem a Jesus. Então lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias eu acharás. E foi muito interessante. Eu andei praticando isso dessa forma, por quê? Porque lá em 1 João 5, 14 e 15, ele fala exatamente isso. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, muitas vezes a gente não recebe, porque a gente pede segundo a nossa vontade, né? Mas se eu pedir segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se eu pedir segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando nós pedimos poder do Espírito Santo para testemunhar, será que é da vontade de Deus que as pessoas se convertam? Será que é da vontade de Deus que você esteja cheio do Espírito Santo? Será? Então, quando você pede algo que é da vontade dele, coincide a tua vontade com a vontade de Deus, Ele o concede. Às vezes eu oro sempre por cura, né? Porque eu creio que Deus já realizou algumas assim interessantes, incríveis, né? Mas coisas assim que não é para pôr em jornal, mas a gente precisa falar, porque Deus tem um relacionamento pessoal comigo e com você, e Ele quer esse relacionamento pessoal comigo e com você, nem que seja só para você ver, né? Não foi assim esses casos, mas nem que seja assim. Então isso é importante, que a gente cultive esse relacionamento, porque Deus quer um relacionamento, Ele quer mais do que a canção, né? Ele quer mais do que a canção conosco, nos ama profundamente, tá? E o alvo do poder do Espírito está lá em Atos 1:8, antes de Atos 2, Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então não é o poder do Espírito Santo, não é para falar em línguas também, mas não é para falar em línguas, é para eu poder testemunhar. E o Espírito Santo é quem convence do pecado, não é a minha eloquência, não é a minha lógica de raciocínio. Quando eu exponho, embora eu sempre vou usar, porque é a forma lógica que eu vou usar para falar de Jesus para a pessoa, mas não é essa forma lógica que convence a pessoa do pecado e que ela precisa receber Jesus. Então, Atos 8 diz que é poder para testemunhar. O poder do Espírito Santo é para a gente testemunhar, é para a gente falar de Jesus, é para a gente trabalhar no reino.
Eu acho que um outro princípio, um outro requisito fundamental que a gente vê aí nesse texto é a perseverança. A perseverança, então, está cheio de Espírito, é um ponto fundamental para a igreja. Nossa igreja, buscar estar cheio do Espírito Santo e pregar o Evangelho, ser testemunhas, foi para isso que nós somos chamados. Outro requisito fundamental é ter perseverança, né? Não desistir. Sabe, teve gente que chegou para mim num dado momento, quando a gente estava falando de Jesus, ele falou assim: já vem você de novo e tal. Eu falei: se você não quiser que eu não fale nada, é só falar, cara, porque eu não tenho outra coisa preciosa para falar para você que não seja a salvação de Jesus. É se você entender que não quer que eu fale mais, que já foi suficiente, ou que você não quer ouvir mais simplesmente, não é obrigado a ouvir, não é obrigado. Não, pode falar, não tem problema, né? Porque quando você fala, você tem que, a gente tem que perder talvez aquela visão de que nós pregamos o Evangelho. O que nós fazemos é exortar as pessoas que se convertam. É uma exortação. Eu falo com a autoridade de um rei. Eu sou embaixador e você também. E o que eu estou falando tem autoridade. Eu tenho a autoridade de um rei. E o que Deus, quando enviou Jesus, fez com a humanidade é o seguinte: se convertam. É uma ordem. Porque se isso não acontecer, mudem os seus caminhos. Porque se isso não acontecer, a verdade dita a Adão: certamente morrerás. Então nós estamos aqui para exortar as pessoas que se convertam, que mudem os seus caminhos. E isso precisa de perseverança. Um dos requisitos fundamentais que qualifica essa comunidade primitiva, que eu entendo que é um modelo e que tem muito a nos ensinar, embora não fosse perfeita, ela não era composta de pessoas perfeitas, né? Apesar de ter lá um Paulo, um Pedro, um João, um Tiago, né? Gente que a gente não consegue nem, né, amarrar os sapatos, desatar as sandálias, a gente não tem, né? Mas apesar disso, ela não era perfeita, né? Mas ela tem muito a nos ensinar. Eu acho que a perseverança em seguir a Jesus, a perseverança em se reunir como igreja. Eu, bem novo, fui a liderança, era uma igreja um pouco maior do que essas atuais que a gente frequentou. Eu fui membro ali da Igreja Metodista Central de Santos, que ainda está ali ainda, na Luiz de Camões, e bem novo, eu já ocupei liderança ali, maior, mas eu vou dizer uma coisa para você: eu não faltava numa escola dominical, sabe, crente Carola, porque eu tinha e ainda tenho sede de aprender a palavra de Deus. Eu me incomodo de ver cristão que não se dedica a aprender a palavra de Deus, que se contenta com uma superficialidade, né? E não se aprofunda no estudo da palavra de Deus. Então essa perseverança em se reunir, em estudar, em se desenvolver, e a gente vai conseguir isso nas reuniões. Sabe por quê? Porque Deus dá para você dom que Ele não dá para mim. É quando nós nos reunimos que nós complementamos uns aos outros. Dá para mim dons que Ele não dá para você. Essa interdependência é característica da igreja. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. O primeiro sinal que eu também gostaria de citar, porque é um sinal de que essa igreja é cheia do Espírito e é perseverante. E que sinal é esse? Né? Qual é esse sinal? Como eu disse, não é línguas, ok? Não é línguas. O sinal que vem na sequência aqui, ó, ela é cheia do Espírito e é perseverante, não é porque ela pula, não é porque ela grita, não é porque ela fala em línguas estranhas ou não fala, não é porque cura,
não é por nada disso, mas esse primeiro sinal é por causa da perseverança na doutrina. E quando nós estamos sim ligados em estudar a palavra de Deus, e não é somente isso, é importante porque a igreja é formada por todos nós aqui, mas que a liderança esteja preocupada em ensinar a palavra de Deus, ensinar a doutrina dos apóstolos. E você, como membro que está recebendo, interessado em aprender. Isso é que caracteriza uma igreja cheia do Espírito e perseverante, uma igreja com requisitos para que Deus acrescente gente no nosso meio. Percebe? Perseverança na doutrina, e perseverar, isso significa aquela igreja perseverar, porque significa que os apóstolos perseveravam em ensinar. E os que iam se agregando eram dedicados em aprender e perseveravam em aprender e desenvolver. O grupo inteiro comprometido com as Escrituras, porque não tem mais nada, só tu tens palavras de vida. O que você aprende na igreja, você não aprende em lugar nenhum do mundo. Lá na frente da igreja você pode aprender, mas você sabe aquele negócio que você aprende e não pratica porque não vivencia o colegiado e o coletivo da igreja, você logo esquece. Porque aprende, mas não pratica no convívio com os irmãos, logo esquece. Quando você está seriamente comprometido com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus, a sua perspectiva de avaliação das coisas é sempre segundo as Escrituras. Isso faz diferença. É a Escritura que julga o real na sua vida. É a Escritura que avalia o que é verdadeiro e o que não é. E você não entra em engano, não entra em furada, não entra em cilada. Então essa comunidade que é cheia do Espírito Santo e que é perseverante, é uma comunidade que persevera no estudo das Escrituras. O segundo sinal, que me parece muito claro, é a perseverança na comunhão, é a koinonia, a palavra que é traduzida por comunhão, que significa uma associação com outra pessoa. Comunhão é essa associação nossa aqui, envolvendo amizade, incluindo uma participação nos sentimentos dos outros, nas experiências uns dos outros, que a gente vai partilhando, e da vida em geral, e que a gente vai partilhando e trocando com os irmãos. Olha o que Deus fez na minha vida. Vem aqui, irmã Eunice, partilhar. Hoje eu preciso partilhar com a igreja, isso é importantíssimo. O que Deus está fazendo na sua vida hoje, não é o que Ele fez daqui a 200 anos atrás, é bacana, mas Deus atua hoje, agora, na minha vida e na sua. E Ele está fazendo isso porque Ele quer edificar o meu irmão. Quando Ele atua na minha vida, Ele quer edificar o meu irmão e vice-versa. Então comunhão também é um relacionamento que envolve atividades e propósitos comuns, e eles tinham um propósito comum, tá? Comunhão com Deus. Mas a comunhão, ela não é só com Deus. Primeiro, ela é com Deus, né? Lá em 1 João 1,3b, fala assim: ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós falamos com Deus, temos comunhão com Deus, primeiramente. Existe um acesso próprio, é como uma comunhão no sentido vertical, minha com Deus, mas também uma comunhão minha com meus irmãos, no sentido horizontal, no segundo sentido. Por quê? Porque se não tiver comunhão, lá em 1 João mesmo deixa isso claro, se dissermos que não mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então essa questão de nós estarmos andando juntos em comunhão, né, faz toda a diferença. E eles aqui tinham uma comunhão de bens, inclusive, comunhão social de bens. Eles acertaram no princípio e erraram na forma. Depois de um tempo, Paulo teve que passar nas igrejas da Ásia Menor, recolhendo ofertas para acudir os irmãos
de Jerusalém. A gente vê isso ali nas cartas de Paulo. Ele teve que passar, porque eles começaram a passar necessidade. Eles venderam tudo que tinha e usaram, né? O que cogitavam era que a volta de Jesus era iminente, e ela é. E a gente ainda fala hoje que ela é iminente, a volta de Jesus, mas não é para você vender. Eu não posso pregar isso, ensinar isso aqui, nem foi feito isso lá. Os apóstolos fizeram isso, mas de coração aqueles irmãos entregaram para acudir os que estavam necessitados. Agora, se você pega tudo que você tem, põe e dá e acorde necessitado, nós vamos ter 2 necessitados, porque aquele lá vai voltar a ser necessitado, e você também vai estar necessitado, e nós vamos ter que recorrer a outra igreja. Então eu não posso aqui ensinar, isso não é uma doutrina. O que eles fizeram foi uma atitude espontânea, legítima, portanto, mas um equívoco. Nós devemos acudir, e essa mentalidade está certa. É uma vergonha ter alguém passando necessidade no nosso meio, e nós estamos aqui para acudir aquele que estiver em situação de necessidade. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo e vir o seu irmão padecer de necessidade, ainda em 1 João, né? Falando lá, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não foi Karl Marx que inventou o socialismo, o comunismo verdadeiro, de nós termos em comum as coisas, e um acudir o outro, um socorrer o outro. Isso não foi, isso veio do cristianismo. Aliás, nós hoje temos casas de assistência social, lá tem espírita, tem vários socorros que estão sendo realizados hoje, mas isso é origem no cristianismo. Até o cristianismo isso não existia, inclusive hospitais, né? Santa Casa da Misericórdia, isso é origem no cristianismo, gente. Não existia nem isso, ninguém cuidava do outro, não. Quando a gente falou do tanque de Bethesda, é isso mesmo, eles eram jogados lá, não tinha o que fazer com eles, família e tudo mais, deixavam eles lá. Vamos ver se vem um milagre aí, guarda aí, aguenta aí. Não tinha outra forma, não tinha o que fazer, e você está me atrapalhando, né? Então isso é muito complicado, e a gente tem essa atitude, o ser humano tem essa atitude. O terceiro sinal aí que a gente vê de uma igreja cheia do Espírito é a perseverança no partir do pão. E aqui, diferente do que a gente pode pensar, porque imediatamente antes nós falamos sobre isso, que a comunhão é exatamente essa partilha da nossa fartura com a necessidade do outro, de forma que ninguém passa por necessidade, né? Nesse partir do pão aqui nós estamos falando do quê? De uma liturgia que nos lembre e que nos leva à morte de Cristo, que nos deu vida a todos nós. A perseverança no partir do pão é aprender a gente constantemente a discernir que o outro é tão igual a mim, que eu sou pecador tanto quanto ele, então eu não tenho motivo para não perdoar o meu irmão, eu não tenho motivo para entrar em conflito com o meu irmão, eu sou um pecador também como você. E essa consciência, ela vem no partir do pão, porque nós fazemos isso como igreja, é uma ordenança à igreja, e nós fazemos isso, e discernir o corpo é eu saber que eu sou corpo, e que você também, e que você não é em nada inferior a mim, e eu em nada superior a você. Você é tão importante para Deus quanto eu sou tão importante para Deus quanto você, e assim como eu, e como você, todos os outros. Aprender a discernir o corpo. Então, perseverança nesse entendimento, nessa busca da experiência da nossa conversão, do constrangimento no amor de Cristo em nos
Ele nos salvar, morrendo na cruz por nós. E a gente crescer nesse entendimento. O quarto sinal de uma igreja cheia do Espírito é a perseverança nas orações. Na comunidade, a oração inspirada pelo Espírito Santo leva a uma união plena com Deus no projeto de implantação do seu reino. Então, todos nós, perseverando em oração, podemos ter com um só coração, com uma só alma, com um único objetivo, a construção do reino de Deus, seja em nós e nos quem mais Deus nos trazer. É buscar a construção do reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é Jesus. Lá no Atos 4, 24, um pouquinho para frente, depois 29 a 31, fala assim: ouvindo isto, unânimes, é o mesmo grupo, Igreja de Jerusalém, agora mais 3.000, eram uns 500, depois mais 3.000, e assim vai. Mas lá no versículo 24 fala assim: ouvindo isto, eles ouviram uma informação e unânimes levantaram a voz a Deus em oração e exaltaram o Senhor, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, tudo que neles há. Aí ele fala: agora pois, olha para as ameaças que nós estamos recebendo, e concede ao teu servo o quê? Que eles parem de ameaçar? Não, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Não tira a pressão, não. Concede a misericórdia de eu ter força e anunciar a tua palavra, independente da ameaça e da pressão. Quando eles oraram, o lugar tremeu, porque era um grupo unânime, um mesmo ânimo, um único ânimo, orando. Que o seu reino seja implantado. E com intrepidez anunciar a palavra de Deus. Vai fazer o que tem que fazer, mas eu vou anunciar a palavra de Deus. Pela oração a gente é chamado a cumprir a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem a certeza de que lá no céu é feito, mas aqui na terra não. Mas o nosso desejo nessa oração é que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, do mesmo jeito que é feito lá no céu, com os anjos, as criaturas celestiais, seja feito aqui na terra. Esse é o nosso desejo, e é para isso que nós somos chamados. Um Deus inacessível, Deus eterno, incorruptível, que não se extingue, que não há sombra de variação. O quinto sinal é a perseverança na adoração. Diariamente, lá no versículo 46, todo dia, a gente está muito aqui nesse padrão de igreja. Todo dia eles estavam perseverando unânimes em adoração no templo. E eles, no louvor deles, lá em Atos 56, inclusive é um cântico bem legal, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. Como é que nós estamos sendo vistos ao nosso redor? Com simpatia? As pessoas têm simpatia por nós? Como é que funciona isso? Será que os vizinhos aqui, nós tivemos um caso lá na CPV, há uns 4, 5 anos atrás, que um vizinho se incomodou com a igreja. Nós quando fizemos a igreja, fizemos com janela, prova de som, 10 milímetros, revestimento lá acústico, assim como termoacústico, por conta do calor que nós enfrentamos na Baixada, aqui também é assim, precisa de ar-condicionado, mas é fechado, de forma que os ensaios
e o próprio cântico do momento do culto não seja um incômodo muito grande a quem está perto. Do lado tem uma casa, do outro tem um prédio. O prédio não estava lá quando nós construímos a igreja, mas nós já fizemos assim. E depois, quando nós terminamos, nós pusemos lá num louvor bem forte, pusemos um aparelho medindo o volume do som na porta, nas portas, e isso era captado, tem que estar dentro do parâmetro da lei. E estava, fechou, e nós trouxemos uma pessoa para medir, e estava dentro do parâmetro da lei. Sabe por quê? Como é que é o teu testemunho? Me aguenta aí? É mais ou menos assim. Mas nós tivemos um problema com o prédio se construiu depois, muitos anos depois, e agora 4, 5 anos atrás, um funcionário da prefeitura foi morar lá, e aí começou a vir fiscais, né, da prefeitura na igreja, porque ele queria fechar a igreja. A gente chegou depois, o prédio chegou depois, nós estamos dentro da lei com barulho, mas na realidade tem pessoas que não gostam, não vão gostar, nem hoje, nem amanhã, nem depois, e não importa o que você faça de você, por causa da sua crença, ponto final. E aí a gente não tem nada a fazer, mas nós temos que fazer tudo para que isso aconteça. Nós somos devedores das pessoas, né? Se por um lado nós temos uma exortação a fazer, por outro lado nós temos uma dívida com eles, com quem não conhece Jesus, porque eu recebi a mensagem de salvação. Foi muito interessante que ele fez uma reunião, por que a gente soube disso? Porque tem uma pessoa da igreja que era membro, que era do prédio, né? Não era membro da igreja, mas frequentava, e ela era do prédio. E ele fez uma reunião, uma assembleia, ele queria que o prédio entrasse com uma ação contra a igreja. O prédio inteiro pôs ele para correr. Ele podia não estar com simpatia conosco, mas todos os moradores daquele prédio estavam. Entre você na justiça, o prédio não, com a igreja. E sabe por que nós soubemos isso? É porque tinha uma pessoa lá da prédio. Mas por quê? O síndico veio falar para o Edu, que na época era o presidente da igreja, o líder do louvor. Ele veio falar para ele: olha, você acredita que aconteceu assim, você contou toda a história. Você vê que coisa impressionante. A gente precisa cair em simpatia, e a adoração é isso, gente. A adoração é mais do que nós cantarmos aqui, tá certo? A perseverança na adoração, em sermos praticantes de boas obras, de fazermos a coisa certa, mesmo quando tem pressão contrária. Fazer a coisa certa, agir, isso é adorar a Deus. Louvar a Deus é elogiar, é cantar, é falar dos seus atributos, né? Mas adorar vai além disso. A adoração é que nós somos chamados para ser adoradores. É mais do que cantar, é mais do que a canção, né? É mais que tu queres de mim, né? Nós fomos chamados a ser adoradores. O sexto sinal e último que nós vimos aí nesse texto, que nós já vamos terminar, é a perseverança na evangelização, né? Que no versículo 47 ele vai falar: acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, Deus vai acrescentar a gente, Deus acrescenta, o Espírito Santo leva, e nós precisamos buscar isso como indivíduos dentro de um grupo coletivo. Nós devemos buscar isso. Então, não tem essa de, olha, esse é o mês de evangelização, tragam os seus amigos porque nós vamos evangelizar. Não, o evangelismo é mais do que um culto de evangelização. É você no seu dia a dia falando de Jesus e mostrando com a sua vida o que Jesus fez na sua vida, a diferença que isso fez na sua vida. Isso é que convence. Então não é um culto, olha, tu não evangelizei o ano todo, mas agora vou levar 10 pessoas lá na igreja. Não tem nada a ver, isso não é evangelização. A perseverança da evangelização é o dia a dia, você faz isso todo o tempo. Essa igreja era uma igreja que praticava a evangelização com louvor, né? Ela adorava a Deus
na evangelização. Que exemplos a gente pode tirar dessa igreja primitiva? Ela não era perfeita, mas que coisa sensacional. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E eles iam contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus, mas no louvor a Deus, contavam com a simpatia do povo. E partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com singeleza. Que igreja impressionante, que princípios para nós. Que importante a gente ler esse texto com olhos diferentes daquela superficialidade, né, de dons, sabe? Porque Deus quer para nós algo muito mais profundo do que isso. A gente tem que ser uma igreja que busca a plenitude do Espírito Santo todo o tempo na nossa vida. Para quê? Para a proclamação do Evangelho. Uma igreja que persevera no ensino e no estudo da palavra de Deus, no ensino e no estudo, que persevera na comunhão com Deus e com os irmãos também. Uma igreja que persevera na liturgia da ceia, como forma de discernir o corpo, como forma de entender e de lembrar o sacrifício de Cristo na cruz e de proclamar a sua volta. Uma igreja que persevera na oração como um canal de comunicação com Deus, para receber poder, para evangelizar e acrescentar ao seu reino. Uma igreja que persevera na adoração formal e informal, no templo e nas casas, glorificando o nome de Deus. E lá na rua, do outro lado da rua e do outro lado do mundo, glorificando o nome de Deus. Uma igreja que se envolve e persevera na adoração e persevera na evangelização como um estilo de vida em adoração e louvor. Amém? Coisa impressionante. Que exemplo esses irmãos. Não podia deixar de ser diferente. Ser exatamente assim essa igreja primitiva. Vamos orar. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu falas ao nosso coração sempre a palavra e o poder do teu Espírito. E nós, Senhor, declaramos que nós precisamos do teu Espírito para nos ajudar a praticar, Deus. Precisamos da tua intervenção na nossa vida, que a prática da nossa vida seja motivo de glória, louvor e honra ao teu nome. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu aclame agora. Mas você tem